Hoje na sua trajetória para a segunda fase da OAB. Estou aqui para a gente conversar sobre um tema que, por vezes, ele pode até parecer mais difícil, que é o tema da queixa-crime, não tem mistério, porque é o tema que já estava na nossa claquete, mas um tema que é muito importante para que você consiga começar a entender de uma forma mais séria o papel da acusação. Eu acho que essa aula de queixa-crime é boa para que você pegue de vez esse papel da acusação. Claro que se nós pensarmos na prova da OAB, e até mesmo na atuação da advocacia criminal no geral, a atuação pela defesa ela é muito mais presente do que uma atuação pela acusação. Então, até porque, como regra, a gente parte do princípio, se você estuda quando até nas aulas iniciais de esqueleto, ou nas revisões que você fez a parte teórica, nós partimos do pressuposto de que todos os crimes do Código são crimes de ação penal pública. Então, a regra é que o Ministério Público processe criminalmente os agentes. Todavia, casos existem em que é a vítima que processa, que também é uma atuação diferente da atuação, por exemplo, do assistente de acusação, que a gente vê em outras peças. Então, o assistente de acusação, ele também atua pela vítima, lógico, porém dentro de uma ação penal pública, num contexto em que o titular da ação penal é o Ministério Público. Na nossa aula de queixa-crime, nós verificaremos, portanto, aqueles principais aspectos da elaboração de uma acusação, da elaboração de uma petição inicial, né, que são casos excepcionais, claro, dentro do Código, você vai ver que a gente vai trabalhar basicamente com esse, né, claro, que tem que ser, né, que são as situações de queixa-crime comum e as situações de queixa-crime subsidiária, e ainda assim, são poucos os casos em que isso de fato acontece, e pensando também na prova da OAB, claro, a gama de peças já exigidas enquanto defesa é muito maior, mas você precisa saber trabalhar sobre essa ótica da acusação. Ah, mas você tá falando que é menos comum, mas pode cair igual. Nessas horas eu gosto da fala do irmão, ele diz que se você vai pensar em probabilidades, tudo tem uma probabilidade de 50%, ou cai ou não cai. É possível de cair pelo edital. E é uma peça que ela pode ser simples ou ela pode ser complexa. Depende de você já ter conhecimento dos caminhos, dos atalhos, que deixam essa peça muito mais simplificada para você, muito mais intuitiva e muito mais certeira. Como sempre, como não pode deixar de ser, separa aí o teu material, eu estou com o meu, VAD impresso, lógico que você é o nosso, né, mas também lógico que esse eu tenho, mas separa aí o teu VAD-MECO. Eu não canso de repetir o quanto é importante que você, na aula, acompanhe, no estudo, acompanhe no código, porque é o código que estará ao seu lado na prova. Né? Você vai lembrar da minha bela voz, você vai talvez pegar a dica, claro, isso você vai internalizar todo esse conhecimento, sim, mas quem vai estar de fato do teu lado ali, pra te dar um apoio, pra acender a luz, pra você te mostrar o caminho, é o teu código. E aí, diante disso, nós realmente precisamos usar esse instrumento. Então, pega o teu código e acompanha comigo cada artigo que eu falar, vai atrás, se precisar pausa, né? Às vezes dá pra ver a velocidade do e-mail, às vezes precisa ficar pausando, depende do conteúdo e da programação que nós temos dentro de 6 blocos. E depende também, claro, do teu modus operandi aí. Porém, então, seja acelerando, seja pausando, seja diminuindo a velocidade, acompanha com o código, anota, visualiza. Isso vai fazer parte do teu proceder na hora da prova, tá? Saber interpretar o enunciado, saber usar o teu material, ó, te leva lá na frente com as aulas e o treino. Não tem como ter erro, não deve ter erro, esperamos que não tenha erro. A ideia toda é essa. Então, nós vamos abordar a queixa-crime enquanto petição inicial de uma ação penal de iniciativa privada. Vamos verificar as suas situações de cabimento, forma de elaboração, suas peculiaridades. Pega aí, a gente vai começar, pega o teu caderno, eu faço aqui as anotações, e aí você acompanha comigo. Eu vou lidar com a queixa-crime, se eu tô filho aqui, ele voltou tudo. Minuto, só pra eu voltar pra letrinha 30, que eu apertei alguma coisa que ele voltou o tamanho. Aí pra você ficar pequeno desse jeito. Então, pronto, queixa-crime. Este é o nosso tema de agora, este é o tema do nosso encontro. Aí a queixa-crime, como eu estava te dizendo, ela pode vir ou numa ação penal privada ou numa ação penal pública. Porque ela é a petição inicial por excelência de uma ação penal de iniciativa privada, né? Então, o exemplo clássico é o exemplo do crime contra a honra. Eu estava falando antes de gravar com alunos e alunas da graduação, e aí sobre um outro tema, mas envolvi para dar de exemplo crimes contra a honra, que, portanto, é um exemplo muito importante de crime de ação penal privada. E nós temos também a ação penal privada subsidiária da pública, em qualquer caso que seja de ação penal pública. Nós vamos trabalhar com essas duas possibilidades, até porque muda o fundamento, mas a ideia é a mesma. Para você fazer uma queixa-crime, no momento macro do processo, na verdade você ainda não está no processo, você está numa fase pré-processual. Então você vai verificar do teu enunciado que ainda não há qualquer processo, claro, com isso que você precisa fazer a tua petição inicial. Não há qualquer processo. E o cliente que te procura é a vítima. Cuidado, já falei, e isso é importantíssimo. Você sempre saber de que lado você está. Quando você preenche aquele esqueleto nosso, que você faça isso prestando atenção naquilo que é importante, não só preenchendo uma tabela. Tipo, a cliente é Orly. Não, o cliente é Orly, que é a vítima do crime, que é a ré do processo, e assim por diante. Eu pausei porque eu precisei espirrar e achei que você não precisava compartilhar desse momento comigo. Então, eu perdi aqui pra dar esse espirro. Mas você vai fazer, então, a tua queixa-crime no momento em que ainda não há processo. Lembrei, no momento em que ainda não há processo. E quem te procura é a vítima. E esta vítima te procura com os elementos de convicção sobre a prática desse crime. Vai dizer lá, olha, a pessoa foi vítima de um crime contra a honra. Teve uma vez, estava vendo que era a queixa-crime do Henrico, na OAB, o Henrico engenheiro, que tinha uma ex-namorada, daí ele foi fazer uma festa, postou o negócio da festa numa rede social, e ela veio em cima fazer comentários difamando o Henrico e injuriando. E aí, dizia ali que o Henrico te dava os nomes de quem estava com ele quando ele viu as ofensas da ex-namorada, e dizia então que diante disso, e com os prints, etc., ele te procurava para a medida processual penal cabível, naquele caso, que deveria ser, portanto, a queixa-crime. Então é a vítima que te procura diante da prática do crime com os elementos suficientes de convicção, para que então você inicie o processo. Eu ainda não tenho um processo. Então, vou colocar aqui, ó, primeiro, cabimento. Cabimento. Dentro do cabimento, nós vamos começar falando sobre a queixa-criminação penal privada comum, propriamente dita, né? Para os casos que já nascem num crime de ação penal privada, como é a regra nos crimes contra a honra, tá? Então, a ação penal privada comum, ela vem diante da prática de um crime de ação penal, diante da prática de um crime de ação penal de iniciativa privada, com elementos de convicção, procurado ou procurada pela vítima, tá? Você não está pela defesa, você não está pelo réu, nenhum habeas corpus sendo a vítima, né? Para liberar o réu, você percebeu?
Você acha que estava do lado errado da força. Perceba que aqui você está do lado da acusação, então quem te procura é a vítima. Você ainda não tem um processo, tá? Vou até colocar aqui, sem que haja processo instaurado, tá? Você não tem ainda o processo, porque justamente a queixa-crime será a tua petição inicial dentro deste processo. Descobriu, portanto, que quem te procura é a vítima. Descobriu, portanto, que essa vítima te procura ainda antes de um processo, com fundamento de convicção, narrando a prática de um crime, você vai fazer a queixa-crime comum. Essa queixa-crime, ela tem alguns artigos de fundamento. Vamos até estes artigos. O primeiro artigo que a gente vai olhar aqui é o 30 do CPP. Artigo 30 do Código de Processo Penal. Cheguei nele. O artigo 30 do Código de Processo Penal é interessante, quanto mais você manusear, você sabe até onde é que está, mais ou menos, no código, no VAD, o código que você precisa, hein? Vou até marcar aqui, para nas próximas ficar mais fácil. Esse artigo tá sem cola, esse post-it que é o último aqui, bolinho. Ó, artigo 30. Cadê você? Ao ofendido, ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. Artigo 30, portanto, vamos colocar aqui, ó, o fundamento. Você vai colocar no teu preâmbulo, que é artigo do Senado, o artigo 30 do CPP. Ele já deveria ser o suficiente. No entanto, nós, por vezes, passamos para vocês mais de um artigo numa fundamentação, para que você fique blindada, né? Para qualquer que seja o artigo que acabe saindo no espelho, você tenha colocado ali. Então é sempre bom, lembrou de mais de um, usa mais de um. Não é para usar todos os artigos de tudo, né? Mas dentro de uma, por exemplo, aqui, tem 30, a gente vai pro 100 do Código Penal. Você consegue transitar entre eles. E é melhor que você use os dois, porque vai saber se dá uma coisa na OAB ou colocação no espelho. No geral, nessa parte de fundamentação, a OAB tem uma postura que eu acho que é bem adequada, que é uma postura de aceitar um ou outro para ganhar a pontuação completa. Você não precisaria aceitar mais do que um. Acho que é adequado, porque cada um deles sozinho serve para fundamentar a queixa. Mas o ideal é que você coloque aqueles que lembrar como um todo, no geral, para garantir o teu espelho. Então temos o 100 do Código, 30 do Código de Processo Penal e o artigo 100 do Código Penal. O artigo 100 do Código Penal, vou alcançar aqui o marcador de página, acabou o artigo 100 do Código Penal diz: a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Beleza, isso aí, né? Como regra pública, só vai ser privada diante de expressa previsão legal nesse sentido. Só diante de expressa previsão legal nesse sentido. Parágrafo 2º. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Então, colocou ali o parágrafo 2º também, ficou um fundamento da queixa-crime comum, ordinária, né? Além disso, a gente sugere sempre que você combine, então, 30 do CPP e artigo 100, parágrafo 2º do CP. Nós sempre indicamos que você combine aqui com outros. Vou colocar com outro artigo do CPP e depois tem mais um ainda para usar no seu preâmbulo. O do CPP, que a gente vai usar tirando o artigo 30, é o artigo 41. O artigo 41 do CPP diz: a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Primeiro requisito: exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Segundo requisito: a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. Lembra que no processo penal não necessariamente a gente sabe a qualificação civil da pessoa, às vezes a gente sabe quem é sem saber o nome, sobrenome de CPF. E aí, se não sabe o nome, tem que pelo menos individualizar essa pessoa. Não pode ser, eu digo, moreno, alto, bonito, sensual na petição. Você precisa dizer exatamente quem é, ainda que por meio de uma descrição. A classificação do crime, ou seja, é um roubo, é um furto, um estelionato, o que é? E, quando necessário, o rol de testemunhas. Então, o artigo 41 ele traz os requisitos da denúncia ou queixa. Vamos dizer também que esses requisitos estão preenchidos. Trazemos combinado com o artigo 41, ou combinados esses dois com o artigo 41 do Código de Processo Penal. Beleza? Do Código de Processo Penal, a petição inicial. Com isso, você já preenche os artigos que poderiam embasar e que embasarão a tua queixa-crime. Então, uma peça super importante. Você já começa aí. Acontece que a queixa-crime, como eu estou te dizendo, ela é uma petição inicial. Se ela é uma petição inicial, ela tem que ter uma estrutura de petição inicial. Todo mundo tem que ser qualificado, né? Todo mundo tem que ser qualificado. E, para além disso, nós veremos já, né, mais pra frente um pouco a questão de legitimidade. Mas, para além disso, além de qualificar, você precisa de uma procuração, uma queixa-crime. Você precisa de uma procuração. A procuração da queixa-crime, ela está prevista aqui no artigo 44 do Código de Processo Penal. O artigo 44 do Código de Processo Penal diz o seguinte: a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar no instrumento do mandato o nome do querelante. Aqui, se você pegar, por exemplo, esse código nosso, acho que em algum outro deve ter, para você encontra, mas se você pegar esse código nosso, está escrito aqui embaixo, no 44. Onde se lê querelante, leia-se querelado. Onde se lê querelante, leia-se querelado. Por que isso? Porque a gente numa procuração sempre vai ter o nome de quem dá a procuração. E a procuração da queixa-crime, quem faz é o querelante. Então, já que você exige no artigo que tem o nome do querelante, é lógico que vai ter, porque é ele que está dando os poderes, então, obviamente, que eu terei a qualificação dele. Então a gente interpreta esse artigo 44 como devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelado, o nome de quem, a quem é imputado o crime, tá? De quem é querelado, leia-se querelado, portanto, e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos, dependendo de diligências, que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Então você precisa colocar uma procuração com poderes especiais. A grande pegada aqui é que você não precisa fazer a procuração. Você não precisa fazer, nem na queixa-crime, nem em outras. Você não precisa fazer a peça e mais a procuração, tá? Você, na prática lógica, que você precisa fazer essa procuração, que precisa ser feita com esses poderes especiais, dessa forma, como está redigido o artigo 44 do Código de Processo Penal. Todavia, na prova da OAB, você daí não precisa fazer a procuração, você vai só mencionar no preâmbulo. Tá? Você vai por seu advogado que essa subscreve, você vai colocar entre parênteses. Conforme procuração com poderes especiais anexa nos termos do artigo 44 do CPP. Parece que é muita coisa, parece ser necessário, mas a OAB ela pontua exatamente que você saiba que é a procuração com poderes especiais e que você saiba que essa exigência é uma exigência que a gente retira do artigo 44 do Código de Processo Penal, entendeu? Então, você vai mencionar aqui, 41, blá, blá, vou colocar aqui, observação, mencionar procuração com poderes especiais conforme procuração com poderes especiais conforme artigo 44 do CPP. Então, não vai passar sem
usar o artigo 44. Precisa, não precisa fazer a procuração. Isso não. Você não precisa fazer a procuração. Beleza, tem muita gente que se confunde, ou começa com preocupação, como é que é essa procuração com poderes especiais. Na verdade, ela é, como eu li no artigo 44, simplesmente uma procuração que vai trazer também uma narrativa dos fatos, tudo que aconteceu ali, ainda que para estes fins, mas ela também tem essa serventia, tá bom? Além disso, nós temos a possibilidade de uma queixa-crime que venha de forma subsidiária. Por que nós temos a possibilidade de que a queixa-crime venha de forma subsidiária? Porque, como regra, já falei de repito, como regra, a ação penal dos crimes é a ação penal pública. Como regra, a ação penal pública é incondicionada. Só usaremos outro tipo de ação penal para o crime diante de expressa previsão legal nesse sentido. Então, sei lá, um roubo, um furto, um estelionato, um homicídio, né? São crimes, um sequestro, uma extorsão, uma corrupção, são crimes de ação penal de iniciativa pública. Nesses crimes de ação penal de iniciativa pública, quem promove a ação, portanto, é o Ministério Público por meio de uma denúncia. O Ministério Público vai oferecer uma denúncia. O que acontece nesses casos? É feita investigação. Terminada a investigação, o caso é mandado para o Ministério Público para que o membro do Ministério Público ofereça a respectiva denúncia, tá? Então, o membro do Ministério Público vai oferecer a denúncia depois de receber a investigação finalizada. Só que, quando ele recebe, ele tem um prazo para denunciar a pessoa. Quando ele recebe, ele tem um prazo para denunciar a pessoa. Esse prazo é um prazo que está no artigo 46 do Código de Processo Penal. Artigo 46 do Código de Processo Penal. Esse artigo 46, ele diz que o prazo para oferecimento da denúncia, estando réu preso, será de 5 dias. Contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. Então nós temos 5 dias se o sujeito está preso e 15 dias se o sujeito está preso, né? Solto. Então 5 dias para o preso, 15 dias para o solto. O Ministério Público tem esse prazo. Esse prazo serve para quê? Olha, porque eu vou te falar que se o Ministério Público perde esse prazo, perdido está, ainda assim ele pode denunciar. O que vai impedir de denunciar em relação ao prazo é o prazo prescricional, né? Mas passarem esses 5 ou esses 15 dias não é algo que vai impedir o Ministério Público de denunciar. Então o prazo impróprio não serve para nada, por que você está aqui falando, lendo e tal? Por quê? Este prazo tem uma serventia muito importante. Este prazo tem uma serventia muito importante que diz respeito à queixa-crime subsidiária da pública. Subsidiária da pública. Tem esse prazo, portanto, o Ministério Público para fazer a denúncia. Qualquer coisa que ele fizer nesse prazo é alguma coisa. Mas, se ele ficar inerte, acaba esse prazo e nada dele se mexer, se ele perde esse prazo parado, aí sim é que nós temos a subsidiária. Então, às vezes demora, mas ele pede uma diligência, ele fez alguma coisa. Só posso ter ação subsidiária se ele realmente ficar inerte, ou seja, se ele realmente fizer nada. A gente já vai destrinchar isso aqui um pouquinho melhor, eu vou só fazer o partezinho do bloco e volto já pra gente conversar. Valeu. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta. Então, nós estamos tratando aqui sobre já a queixa subsidiária. Tá? Eu te mostrei que nós estamos diante de uma queixa, um momento macro. Você não tem um processo, vem o cliente, te procura com a prática, relatando a prática de um crime, relatando que tem elementos de convicção para isso. Te mostrei que na ação penal privada comum, o cliente então vem diante da prática de um crime de ação penal privada, que já nasce crime de ação penal privada, e nós estamos agora vendo que na ação subsidiária pode ser qualquer crime de ação pública, desde que o Ministério Público fique inerte nesse prazo, estou apontando aqui porque não está no código, nesse prazo aqui do artigo 46 do CPP. Que nós vimos então que o Ministério Público tem para denunciar 5 dias se a pessoa está presa, 15 dias se a pessoa está solta. Passado esse prazo, ainda assim pode haver a denúncia. Né? Passado o prazo, ainda assim pode haver a denúncia. Só que e foi aí que paramos, só que apesar de poder haver a denúncia, também abre-se a oportunidade de uma ação penal privada subsidiária da pública. Eu acho que o Ministério Público não pode escolher denunciar ou não, mas às vezes acontece, por N motivos, lícitos ou não, dele demorar dentro desse prazo para oferecer essa denúncia. E aí eu te falei, tem que fazer nada nesse prazo. Qualquer coisa que ele faça, ainda que demore, pedir uma diligência complementar, pedir um arquivamento, o que quer que seja, ele tomou uma atitude, não cabe a queixa subsidiária. Então, para você gabaritar a questão, ou para você fechar na peça como queixa subsidiária, você precisa que esteja desenhada esta inércia, ou seja, este fazer nada por parte do Ministério Público no prazo do artigo 46, tá? Era aí que estávamos no fim do bloco passado. Esse artigo 46, ele tem essa perspectiva de traçar aí o prazo por meio do qual você pode fazer a ação penal de iniciativa privada diante da inércia. Achei aqui porque tá realmente sem cola, vou ter que usar como um marcador normal. Diante da inércia do Ministério Público, tá? Então vamos voltar para o nosso caderno, vamos anotar isso com base nesse artigo 46. Então, para a queixa ser de subsidiária da pública, nós estamos aqui diante da prática, ainda antes do processo, né? Diante da prática de um crime de ação penal de iniciativa pública, configurada a inércia do Ministério Público após o prazo para a denúncia, que é um prazo este do artigo 46 do CPP. Do artigo 46 do CPP. Tô tentando mexer aqui na configuração. Tá bom? Então tem que passar esse prazo sem fazer nada. Teve uma vez uma questão do Ministério Público em que você tinha
tinha ali uma situação, acho que era de estupro, tal, de uma menina, e aí a mãe não estava envolvida, mas comissão por omissão, né, ela sabia que acontecia, não fazia nada, tal, e aí a avó estava indignada e queria entrar com uma ação privada. Ela não podia porque a gente não tinha essa inércia configurada. Então, muito cuidado, porque parece que não é importante, porém é bem importante fazer essa ênfase para você em relação a esse ponto. Daí, diante disso, até vou colocar, acho que eu coloquei lá em cima, né, procurada pela vítima. Procurado ou procurada pela vítima. Procurado ou procurado pela vítima, certo? Ótimo. Qual daí que é o fundamento dessa queixa aqui? Daí é diferente. E te digo uma coisa, aliás, tá? Você pode usar o próprio código a teu favor, porque o código tem as notas remissivas. E aí, às vezes, você se lembra de um dos artigos, e um dos artigos remete ao outro. Então, por exemplo, o artigo 29 do Código Penal, o artigo 29, que fala no 80, o artigo 29 do, porque não era do penal, é do processo penal, 29 do Código Penal, concurso de agentes, meu Deus, que não, 29 do Código de Processo Penal, 29 do Código de Processo Penal. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, tá vendo? Mas não é só não ser intentada, como tem uma inércia. Cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva. Intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação com parte principal. Te dou uma dica. Qualquer questão que cair pra você sobre ação privada subsidiária da pública, segundo o artigo 29. Ele te dá um belo de um norte na ação privada subsidiária da pública. E aí, como eu falei, ó, se você vier olhar as notas remissivas do artigo 29, artigo 5º 59 da Constituição Federal, e outra nota remissiva está no artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal. Adivinha? São os outros artigos que eu posso usar. Então, eu posso usar o artigo 29 do CPP, 29 do CPP, e artigo 100, parágrafo 3º do CP, e eu tenho mais um. Olha o 100, parágrafo 3º do CP, só para constar, o artigo 100 já deu o parágrafo 3º, agora do Código Penal. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Então, ele também está falando da queixa-crime subsidiária, no caso que é de ação pública, mas a inércia do Ministério Público passa a permitir essa ação. E aí, nós vimos ali a menção também na nota remissiva, para você aprender que às vezes vale a pena bater o olho na nota remissiva. O material tem que trabalhar para você, como eu sempre falo, tá? O material trabalha para você. No 5º 59, a Constituição diz o seguinte: será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, a mesma coisa. E nota remissiva do 5º 59, o artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal e o artigo 29 do Código de Processo Penal. Então, as notas remissivas, elas te ajudam a fechar o ciclo. Então, também tem o artigo 29 da Constituição Federal. Além deles, obviamente, o artigo 41 do CPP, porque os mesmos requisitos que eu tive que seguir para ação comum tem que seguir na subsidiária. Então, também vou fazer menção ao artigo 41 para garantir que eu estou cumprindo todos os requisitos, é importante. E também aqui, claro, eu vou usar a procuração com poderes especiais anexa. Vou até, ó, que maravilha da vida moderna, Ctrl+C, Ctrl+V. Também na subsidiária, eu vou lá colocar no preâmbulo, procuração com poderes especiais anexa. Então, espera cliente, qualificação, faz ali a qualificação da forma como você aprende. Por seu advogado que essa subscreve, aí entre parênteses, procuração com poderes especiais anexa nos termos do artigo 44 do Código de Processo Penal, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência oferecer a queixa-crime, né, contra a pessoa tal, tá bom? Então aqui também basta a menção, mas se você uma menção, há uma procuração com poderes especiais e o artigo 44. O balde, mas é de chá. Então aqui, também você precisa se lembrar porque assim, pra garantir a pontuação, tá? Você precisa escrever que ela tem poder, não precisa fazer a procuração, já disse. Você precisa escrever que ela tem poderes especiais e você precisa mencionar o artigo 44 do CPP. Daí você garante toda a tua pontuação no espelho, simplesmente toda a pontuação respectiva, né? E com essa frase, você garante toda a pontuação referente à procuração que o examinador puder trazer pra você, tá bom? Ótimo. Então, tudo isso dentro do cabimento, né? Tudo isso pra gente entender duas situações que podem levar a uma resposta de questão ou a uma peça, lembrando sempre que a aula de peça também é aula de questão. Porque a OAB trabalha com casos práticos, e dentro desses casos práticos você tem que dizer qual é a peça, aí barra qual é a tese. Então, quando a gente ensina a peça, não fica pensando assim, mas eu aprendi hoje só mais uma peça. Não, você aprendeu peça, você aprendeu questão. Você aprendeu peça, você aprendeu conteúdo, voltado para as exigências da OAB, certo? Então, ótimo. Então, a gente já colocou aqui essas duas perspectivas, essas duas possibilidades. E o que muda, portanto, está no fundamento. O que muda é o fundamento da peça. E, claro, né, essa questão do cabimento. E a gente vai trabalhar um pouquinho com isso dentro do mérito da peça, né, da parte das teses, porque a gente pode também trabalhar um pouquinho com essa diferença lá. Mas isso posto, a estrutura da queixa-crime, enquanto petição inicial, é a mesma estrutura para as duas, tá? É a mesma estrutura para as duas. Então, o endereçamento... Deixa eu só ver como é que eu fiz em cima, para ficar um... O endereçamento, ele é o juiz competente para processar e julgar o crime. Aí aqui a gente pode sim ter um problema, porque quando a OAB pede para fazer a queixa-crime, ela ainda não vai te colocar quem é o excelentíssimo senhor doutor de qual vara, igual ela coloca nas outras peças em que você já tem um processo. E aí você só precisa copiar a competência. A dificuldade da queixa-crime, uma delas, é você ter que achar que competência é essa. Se é um caso de competência federal, se é um caso de competência estadual, se é um caso de vara da violência doméstica contra a mulher, se é de juizado especial criminal, dei vários lados que você pegar. Se é um caso de juizado, e isso vai valer um ponto. Então você tem que tomar bastante cuidado aqui para de fato achar a competência. A aula de competência também, portanto, ela não tem só razão de ser numa questão, como também tem razão de ser numa peça, por exemplo, como essa. Então a OAB não vai te dar exatamente qual a competência. E aí você vai ter que localizar, tá bom? E isso vem, como estou te dizendo, a partir da aula de
competência. Mais um item que nós temos que traçar aqui, bem traçado, é o item da legitimidade. Nesse item da legitimidade, é muito importante que você entenda o seguinte, vou até já colocar aqui, ó, legitimidade. Aliás, só para fechar a parte do endereçamento, a queixa-crime, enquanto petição inicial, é uma peça única, né? Você não vai dividir interposição e razões de queixa-crime. Ela tem aquela cara de peça única, como todas as peças simples, sem ser recurso, né? Que tem interposição e razões. Ela vem em peça única, sem essa divisão e sempre naquela estrutura. Você vai endereçar. Daí você vai fazer, como eu já te falei, no preâmbulo, você vai colocar esses artigos que a gente viu. Só que, além disso, você precisa saber, o que eu também já mencionei por cima, agora vou destacar, que você precisa qualificar todo mundo. Porque se é uma petição inicial, o dever de qualificação é teu. Então você vai qualificar o teu cliente, você vai qualificar a pessoa contra a qual você oferece a queixa. Então é o fulano de tal, qualificação, por ser advogado que subscreve, vem oferecer queixa-crime em face de qualificação. Vai dizer quem é e vai fazer a qualificação dessa pessoa. Você tem que qualificar os dois lados, na tua petição inicial, de queixa-crime. Ótimo. E agora, então, em relação à legitimidade. Quando a gente fala aqui da legitimidade, logicamente que, como regra, é do ofendido. É da pessoa ofendida. Como regra, é a vítima, sempre por um advogado, por isso que a gente faz a procuração. Né? Não é que ele vai fazer de forma direta, mas a legitimidade por um advogado é dessa pessoa que é a pessoa ofendida, que é a vítima. Agora, nesse caso, a gente não pode esquecer de algumas situações. Então, situação número 1, mais fácil de todas, morte da vítima. A vítima morreu. Se a vítima morre, só tem um caso, se você se lembrar da parte teórica, em que a morte da vítima impede a ação. A morte da vítima impede a ação e acarreta a extinção da punibilidade no caso daquele crime do artigo 236 do Código Penal, que é o crime de induzimento ao erro essencial ou ocultação de impedimento no casamento. Esse crime do artigo 236 do Código Penal diz nessa previsão do 236, diz-se que o processo vem por meio de queixa do contraente enganado. Só a vítima pode fazer queixa, ninguém por ela. Se ela morreu, o caso morre com ela, da extinção da punibilidade. Acabou. É o único caso, portanto, em que a vítima morreu, o caso morre junto com ela. Nos demais, a vítima morre, ela tem sucessores. Ela tem sucessores, tanto se a vítima morre, quanto se a vítima está ausente por decisão judicial. Sabe aquelas hipóteses que você aprende no direito civil, de declaração de ausência de alguém, a pessoa está sumida, ela está ausente por um certo tempo, em certas circunstâncias, para a gente poder dar andamento às questões que precisam ter andamento, a gente declara essa pessoa judicialmente ausente, que daí para muitos fins equivale à morte, para que a gente, como eu falei, possa dar andamento aos negócios pendentes. Então, nesses dois casos, seja da morte propriamente dita, seja da ausência judicialmente declarada, a legitimidade do direito de queixa passa para os sucessores, que são o CAD. Lembra do CAD? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Olha aqui, no caso, artigo 31, de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Por isso, CAD, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Se a vítima morrer ou for judicialmente declarada ausente, se morrer ou for judicialmente declarada ausente, a legitimidade passa aos sucessores. Quem são esses sucessores? Porque CAD, cônjuge, ascendente, descendente, não para mim, descendente ou irmão. Para você chamar de CAD na segunda fase, não precisa tanto do macetezinho, né? Mas é um macete que nunca custa repetir. Nunca custa repetir. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, o famoso CAD, artigo 31 do Código de Processo Penal. Artigo 31 do Código de Processo Penal. Pode ser qualquer um deles, tá? Por ordem de preferência. Então, preferência cônjuge, depois ascendente, depois irmão. Basta que um queira. Eu não preciso que todos eles queiram. E se um não quer? Se um não quer, sim que um queira. O quem quiser vai fazer. Tá? E preferencialmente nesta ordem. Então, nesse caso, nossa, como ficaria no preâmbulo? Então, orli, qualificação, na qualidade de cônjuge de fulaninho, qualificação. E assim vai, entendeu? Ver, às vezes, você oferecer queixa-crime em face de pessoa, tal, qualificação. É só você colocar a lente da perspectiva, tentar menos decorar e mais entender em alguns aspectos, principalmente na segunda fase. Na segunda fase, alguns aspectos são muito mais de entendimento do que decorar. Se você tá bom, passei uma macetezinho do CAD, mas você não precisa entender uma macetezinho do CAD. Você precisa entender que a vítima morreu, um familiar dela tá te procurando, você precisa oferecer uma queixa. Você identificou pelo meio processual pela situação, você tem que oferecer uma queixa. Se você tem que oferecer uma queixa porque um parente veio procurar, então é isso que você vai fazer. E a vítima não é o parente, então o parente é na qualidade de irmão, sei lá, da vítima X. Qualifica. É a lógica que vem aí, é a lógica. Ah, então eu precisaria colocar uma certidão de óbito. Claro que num caso como esse, você já inaugura a parte da tese da tua queixa-crime, escrevendo ali nessa parte da tese, por que você veio na qualidade de, sei lá, irmã, ascendente, cônjuge daquela pessoa. Você diz, olha, a pessoa morreu, conforme a certidão de óbito anexa, você precisa criar uma certidão de óbito, obviamente, precisa mencionar, conforme a certidão de óbito anexa. De modo que nós temos o artigo 31 do Código de Processo Penal, a legitimidade passa para mim na qualidade de ascendente, descendente, cônjuge, irmão. Entendeu? Então é a lógica. E tudo aquilo que foge da regra, procure explicar. Claro que você não precisa explicar a legitimidade de uma vítima para fazer uma queixa. Mas explicar a legitimidade do irmão da vítima fica interessante. Que é porque ela morreu, justifica ali que pelo artigo 31, se ela morreu, tem direito ao irmão. Aí provavelmente o enunciado vai dizer, sendo que o cônjuge, ascendente, descendente não manifestar interesse. E, assim,
sucessivamente, né? Você vai explicando conforme a situação. Então, nunca deixe os detalhes de lado. Para além de querer decorar, procure entender essa atuação em cada petição. Se você entender a atuação em cada petição, fica muito mais fácil de, na hora, você conseguir se virar com o que a OAB trouxer. Pelo menos dentro de uma perspectiva mais tranquila. Tá bom? Ótimo. Então, legitimidade como regra da pessoa ofendida. Se ela morre ou é judicialmente declarada ausente, a legitimidade passa para o CAD, nessa ordem, com essa preferência, independentemente de todos quererem. Bom, beleza. Daí, temos uma outra situação que também abala a legitimidade. Porque, como eu falei, é sempre por um advogado, mesmo que seja o cônjuge, por exemplo, gente, porque o outro faleceu, tem que ir por um advogado, com a mesma procuração, com poderes especiais. Tudo igual. O que muda é que, em vez de vir você como advogado da vítima, vem você como advogado irmão da vítima, do cônjuge da vítima, do ascendente da vítima, do descendente da vítima. Continua dando azul no descendente. Não, tá correto o uso de ele, tá encrencando porque eu usei letra maiúscula no descendente. Mas eu não quero pôr minúscula, porque eu quero justamente destacar o CAD, tá bom? Para você. Ótimo, então tem uma outra situação. Que você vem em nome da vítima. Quem te contratou é alguém que vem, então, em nome da vítima. Nós temos esse caso, por exemplo, se a vítima for uma pessoa menor de 18 anos. Se a vítima é uma pessoa menor de 18 anos, ou se ela tem, né, como está colocado aqui, se essa pessoa é mentalmente enferma ou possui algum retardo mental. Nesse caso, é claro que não é a pessoa que vem por si. É claro também que eu estou diante de uma exceção nessa legitimidade. Diante de uma exceção na legitimidade aqui. Nesse caso, eu vou aplicar o artigo 33 do Código Penal. Do Código de Processo Penal. 33 do Código de Processo Penal. Que diz, se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por procurador especial, nomeado de ofício a requerimento do Ministério Público pelo juiz competente para o processo penal. Então eu tenho aqui a possibilidade de um curador especial. Eu já vou, obviamente, dar os detalhes da atuação desse curador especial diante da pessoa com deficiência ou diante da pessoa menor de 18 anos. Eu vou somente fazer meu cortezinho de bloco, e aí eu volto no próximo bloco, a gente já inicia fechando essa questão da legitimidade e prosseguindo no nosso estudo da queixa. Até já.